bem-vindos ao meu canal. Engasguei-me. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo de True Crime. Há muito tempo que eu já não dizia isto, eu estou super entusiasmada aqui porque tinha saudades de gravar um vídeo de crime. Será que eu ainda sou boa? Não sei, vamos descobrir. Antes de começar, eu estou quase a tatuar o meu braço. De cima a baixo, ainda não vou tatuar tudo o que eu quero, mas se vocês quiserem ver, sigam-me no Instagram, o user é Nikki Ariana. Vamos então passar para o caso de hoje, que sinceramente é um caso que mexeu muito comigo e vocês vão obviamente perceber o porquê. Portanto, hoje eu vou falar sobre o caso da família Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont é um homem que vinha de uma família aristocrática francesa. Portanto, como vocês podem imaginar, há muito luxo ali envolvido. Ele foi criado com todos os princípios de educação e boas maneiras, mas como vocês vão ver daqui para a frente, não era propriamente isso que ele tinha. Ele não se limitou ao dinheiro da família e decidiu ter um futuro feito pelas suas próprias mãos. Portanto, chegou a ser CEO de uma empresa. Depois, em meados de 1992, conheceu a sua futura mulher, chamada Agnès. Agnès já tinha um filho chamado Arthur, isto eu tenho muita dificuldade para não ler Arthur, porque inglês. Este filho não era obviamente do Dupont, mas foi criado como filho legítimo dele porque tinha apenas 2 anos. O casal eventualmente teve os seus próprios filhos e na realidade teve 3 filhos, para além do Arthur. Teve Thomas, 18, Anne, 16 e Benoit, de 13 anos. Houve uma altura em que eles quiseram mudar-se para a Flórida, no entanto acabaram por não o conseguir fazer e ficaram extremamente frustrados e portanto decidiram mudar-se para Nantes. Vocês devem estar a questionar-se porquê Nantes, porque eu sinto que muita gente tem uma má opinião relativamente a Nantes. No entanto, naquela altura, quando eles se mudaram, Nantes estava a tornar-se numa grande potência económica, muitas famílias estavam a mudar-se para lá e portanto eles pensaram, ok, se nós não conseguimos Flórida, então muito provavelmente conseguimos ir para Nantes e portanto eles acabaram por se mudar para Nantes e estabelecer lá a família deles. No entanto, quando vocês olhavam para eles, eles tinham tudo para ser uma família perfeita e aliás, eles pareciam a família perfeita. Um casal super apaixonado, os filhos, toda a gente gostava deles. Sabem aqueles casais que vocês veem nos manuais de inglês? Eu não sei se isto vai fazer sentido, mas nos manuais de inglês parece que está toda a gente sempre bué feliz, tipo e portanto eles pareciam desses casais. Eles eram uma família de classe média alta, porque lá está, ele vinha de uma família aristocrática francesa, mas o que as pessoas não sabiam é que havia ali muitos problemas económicos. Mas Nicole, tu acabaste de dizer que eles eram uma família de classe média alta e que ele vinha de uma família aristocrática cheia de dinheiro, portanto, que sentido é que isso faz? Como é que havia problemas financeiros? Basicamente, Agnes é que estava a sustentar a família inteira com a herança da família dela. Portanto, eles estavam a viver apenas da herança da família da Agnes. No entanto, como vocês devem imaginar, as coisas não são eternas e, portanto, a herança estava a chegar ao fim. Aparentemente, Agnes era uma mulher extremamente católica, tanto que ela até foi professora numa escola católica e, portanto, a família toda sempre se habituou a ir às missas nos domingos. Quando eles começaram a ter problemas conjugais, Agnes foi para um fórum online e nesse fórum ela fez uma publicação em que reclamou da relação com o marido, a dizer que ele era extremamente rígido, que ele a criticava muito, que não havia já sequer relações sexuais e que, portanto, ela ficava muito frustrada e quando lhe perguntava se ele estava feliz com os filhos, com ela, com a relação no geral, ele respondia que sim, mas que se pudessem todos morrer amanhã, então também seria bom. Que raio de resposta é essa? Bro, what the fuck? Ela não sabia como reagir a essa resposta e sinceramente acho que ninguém saberia. Que pai é que deseja que um filho faleça? Depois disso, os problemas começaram a ser cada vez piores porque Agnes fez uma queixa na polícia de que o marido tinha agredido um dos filhos. Quando ele foi prestar o depoimento à polícia, disse que se fez alguma coisa ao filho mais velho, então foi devido aos problemas financeiros que eles estavam a ter. Ele tinha uma amante e a amante pensava que ele era um homem extremamente rico, cheio de posses, enfim. No entanto, houve uma altura em que eles estavam tão mal financeiramente porque a herança de Agnes tinha acabado
que ele pediu 50 mil euros emprestados à sua amante. Ela obviamente emprestou-lhe, mas ele não tinha forma de lhe pagar de volta. Quando ele pediu esse dinheiro emprestado à amante, ele também lhe disse que sempre teve sonhos de queimar a casa ou de ver a sua família a morrer. No entanto, ele dizia à amante que queria matar principalmente a Agnes, porque se ela morresse assim num incêndio de casa, ele recebia 600 mil euros. Em janeiro de 2011, o pai de Xavier morreu e apenas lhe deixou uma espingarda. Sim, o pai era aristocrata, era toda uma família aristocrática, no entanto, o pai estava falido e deixou apenas uma espingarda ao filho. E obviamente que ele não sabia como lidar com isto. Depois inscreveu-se em aulas para aprender a usar essa espingarda. Aparentemente ele, no mês seguinte, ou seja, em março de 2011, começou a comprar coisas super estranhas, aquelas coisas clássicas de um assassino, como por exemplo um silenciador para a espingarda, cimento, um carrinho de mão, sacos de lixo, uma pá. Xavier então pagou as últimas dívidas escolares dos filhos e depois começou a dizer à escola que a família se ia mudar e que, portanto, não tinham de estranhar o facto dos filhos deixarem de ir à escola porque eles iam para outra cidade, porque não estavam a gostar de viver em Nantes, só tinham tido problemas lá. Os vizinhos dos Dupont também dizem que o viram a carregar malas para o carro e que, portanto, pensavam mesmo que a família se estava a mudar, mas que simplesmente deixaram de ver o resto da família, só o viam a ele. Depois, quando ele se foi embora, simplesmente deixou uma coisita na caixa do correio que dizia: devolver todo o correio ao remetente, obrigado. A última vez que a família foi vista foi num restaurante em Nantes e pareciam estar completamente felizes, depois voltaram para casa, continuavam a parecer completamente felizes. Aparentemente, no dia 11 de abril de 2011, a família de Agnes recebeu uma carta que explicava a razão pela qual os Dupont se tinham mudado, e a razão era que Xavier e a sua família teve de se mudar porque eles estavam a fazer parte de um programa de proteção de testemunhas. Ele aparentemente trabalhava para a American Drug Enforcement Administration e ele tinha tido a sua identidade comprometida e, portanto, estava num programa de proteção de testemunhas e eles tiveram simplesmente de desaparecer sem deixar marcas. Aparentemente, de 12 para 13 de abril, Xavier esteve num hotel e a polícia sabe isso porque ele foi burro ao ponto de ter usado o seu cartão de crédito verdadeiro, apesar de ter dito à senhora do hotel que se chamava Laurent. Portanto, yay. De 13 para 14 de abril foi para outro hotel, a polícia continuou a saber isso. Era suposto ele ter se encontrado com a sua ex-namorada, mas isso não aconteceu. E depois, no dia 15 de abril, ele dormiu noutro hotel e deixou o seu carro no parque de estacionamento e simplesmente desapareceu sem deixar rastro. No dia 21 de abril, a polícia aparentemente foi à casa dos Dupont porque a família de Agnes simplesmente não aceitava que eles tinham mudado assim do nada, porque uma das coisas estranhas da carta é que dizia que, independentemente do que fizessem, para não mexerem no quintal. Foi então que a polícia lá foi e, com a ajuda de cães, conseguiu perceber onde estavam enterrados os corpos de Agnes e dos filhos. A autópsia revelou que os filhos foram drogados e assassinados com um tiro na cabeça. A mulher foi assassinada enquanto dormia. Thomas foi morto 2 dias depois do resto da família. Não se sabe ao certo o porquê, mas sabe-se que ele foi morto depois, não só por estar numa sepultura diferente, mas também devido aos resultados da autópsia. Aparentemente a polícia não encontrou qualquer gota de sangue na casa, não tem qualquer pista de onde esteja Xavier. O advogado da família Dupont, ou seja, o advogado de Xavier, diz que ele não tinha capacidade para fazer uma coisa dessas e muito menos habilidades necessárias, porque ele era simplesmente um homem e como é que ele ia fazer um crime tão perfeito sem deixar qualquer tipo de rastro? O irmão dele acha que na realidade foi outra pessoa que orquestrou o crime e que o irmão não tinha qualquer capacidade de o fazer porque não era assim tão inteligente. Quero só dizer-vos que ele também matou os 2 cães, porque eles tinham 2 cães, ele também matou os 2 cães, estavam na mesma sepultura, e eu acho que isso também é trágico. Que pai é que mata a família inteira? Há uma teoria de conspiração que diz que ele era do FBI na realidade e que a sua identidade foi comprometida e que, portanto,
houve alguém que estava a ameaçar a família e eles todos tiveram de fugir. Então muita gente pensou nesta teoria por alguma razão de que a família simplesmente orquestrou a sua própria morte e fugiu, mas não há qualquer indício disso. Infelizmente encontraram-se os corpos da família, encontraram-se os cães, ele simplesmente fugiu, não se sabe ao certo onde é que ele está. A investigação, enfim, a polícia não tem muito por onde pegar, porque isto é tudo tão estranho e tão bizarro, mas ao mesmo tempo, como é que um homem tão banal ia conseguir fazer um crime tão perfeito, sabem? Não há crimes perfeitos. A não ser que estejamos a falar do assassino do Zodíaco, porque ele nunca foi apanhado. Então, tecnicamente, os crimes dele foram perfeitos. Eu vou falar sobre o assassino do Zodíaco eventualmente, não se preocupem, eu sei que muitos de vocês querem, mas é que já há tantos vídeos, não sei até que ponto o meu seria bom. Então, malta, chegamos ao final deste vídeo. Eu acho que já não sou tão boa a gravar vídeos de crime, mas sinceramente estou muito cansada por causa da minha dissertação, só quero ir dormir. Também me tenho deitado extremamente tarde e é uma coisa que eu me arrependo imenso e que tenho de parar de fazer urgentemente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, digam-me aquilo que vocês acharam deste caso em concreto. Adeus e até ao próximo vídeo.